bem-vindos a mais uma aula de linguagem de programação. Hoje a gente vai falar sobre análise léxica, especificamente conceito de autômatos. Vale salientar que esse assunto ele tem uma relação forte com compiladores, visto que nós vimos inclusive uma parte inicial, né, no processo de compilação que fala justamente sobre o assunto análise léxica, né? Vocês vão ver algumas relações com esse conteúdo. Bom, gramáticas e linguagens. Como qualquer linguagem usada para comunicação, uma linguagem de programação precisa determinar o seu conjunto de elementos básicos, ou seja, o seu vocabulário, né, as palavras reservadas, digamos assim, por exemplo, como compor sentenças válidas usando esses elementos, ou seja, quais são as regras para a montagem dessas sentenças sintaticamente corretas. Então, isso se assemelha muito a uma linguagem natural também, né? Existem regras para cada idioma, por exemplo, né? Então, geralmente no português, por exemplo, a gente detém de uma sílaba, né? Um casamento com uma consoante e uma vogal, por exemplo, né? Então é basicamente isso também aqui, né? Nesse conceito de gramáticas e linguagem da computação. Existem mecanismos relativamente simples e formais, especificados através de gramáticas para definir o conjunto de símbolos válidos para a linguagem e o seu conjunto de regras sintáticas. A análise léxica, ela detém de uma funcionalidade que necessita fazer uma leitura sobre essas palavras, né, esses caracteres e tudo mais. Nela nós desejamos determinar a validade, ou seja, a corretude dos tokens, né, das palavras ali de nossa linguagem. Agora analisaremos dois formalismos que são utilizados para realizar análise e definição léxica de uma linguagem. Estes são os autômatos e as expressões regulares. Hoje nós vamos falar sobre os autômatos. Mas antes é imprescindível passar alguns conceitos aqui iniciais, né? Alguns vocês já conhecem e tudo mais, mas outros pode ser que seja algo um pouco mais novo. Então temos aqui strings, alfabetos e linguagens. Um símbolo é uma entidade abstrata, por exemplo, letras, dígitos, caracteres. Okay? Eu estou só definindo alguns elementos aqui cruciais que estão dentro do conceito de strings, alfabetos e linguagens. Estou começando aqui falando sobre o símbolo. String consiste na palavra ou cadeia de caracteres, sequência finita de símbolos. Provavelmente vocês já, né, devem ter tido contato sobre esse termo, né, quem pagou alguma disciplina de programação já, né, provavelmente vocês pagaram no laboratório, então vocês devem ter o conhecimento sobre o termo string, né, consiste numa palavra, numa cadeia de caracteres. Aqui tem alguns exemplos, né? Ela pode ser representada não só por letras, né? Mas por números também, por símbolos, ok? Algumas notações são muito usadas aqui, tá? Então, quando você vê um símbolo desse aqui, né? Que representa um alfabeto, ele está na verdade representando de fato um conjunto finito de símbolos. Abaixo alguns exemplos de alfabetos, né? Esse exemplo aqui, nós temos um alfabeto aqui composto, né, por zeros e uns, né? O alfabeto, vale salientar que é um conjunto finito de símbolos, porém as sentenças ou palavras definidas são definidas com o seu conjunto, né, com os seus símbolos aí, beleza?
Então, vale salientar, né, que essa combinação aí com os caracteres, consiste em tender ao infinito, né? Repetindo aqui, ó, apesar de o alfabeto, aí, como você está vendo, 0,1, que são o alfabeto aqui, eles serem finitos, as sentenças criadas por esse alfabeto, para explicar melhor aqui, para vocês entenderem, as combinações possíveis são infinitas. Então, diante desse alfabeto, eu posso ter a palavra 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 e por aí vai. São combinações infinitas. O tamanho ou comprimento de uma palavra é representado aí pelo barra, né? Ó, temos aí duas barras aí com o W que está representando a palavra. E aí o tamanho consiste em um número de símbolos que compõem a palavra. E aqui temos alguns exemplos. Ó. A palavra Java, por exemplo, ela possui, né, tamanho 4. Abracadabra, por sua vez, possui o tamanho 11. A cadeia de comprimento 0 é denominada cadeia nula e é representada por epsilon ou pelo símbolo lambda, ok? Eu costumo deixar aí para vocês lembrarem, né, os nomes dos símbolos. Então eles podem serem representados dessas duas formas, ou com o epsilon, né, lembrando que isso aqui remete a cadeia de comprimento 0, ou seja, vazio, né? Então pode ser usado o símbolo epsilon ou o lambda, tá? É só questão de notação. Um prefixo de uma palavra é qualquer sequência de símbolos inicial da palavra, enquanto o sufixo consiste na parte final da palavra. Ou seja, aba é prefixo de abacate e o té é o sufixo, né? Então, aba, prefixo, té, sufixo. Já uma subpalavra de uma palavra é qualquer sequência de símbolos que está em contato com a palavra. Então, qualquer prefixo ou sufixo de uma palavra é uma subpalavra também. Concatenação. Se temos aí U igual a U1, U2, até U, né, N, e V igual a V1 e V2 até Vm, são cadeias, né, no alfabeto. Então a concatenação do U com o V, que é denotado pelo UV, é definida por esse resultado aqui, ó, UV. E aí ele concatena aqui, né, ó, esse conteúdo aqui que faz parte do exemplo aqui, né, do U, juntando com a parte do V, concatenou. Um outro exemplo aqui, ó, U igual a abra, V igual a cadabra. Então, a concatenação terá o resultado abracadabra. E isso, né, logicamente, a alteração da ordem influenciará o resultado final. Notem que eu estou dando conceitos aqui, né, para vocês irem pegando. E algumas notações também. Agora a gente está vendo concatenação sucessiva, né? Que aí eu tenho W a N. A concatenação de uma palavra N vezes é definida por W, da ideia de potencialização, né? De W elevado a alguma coisa, que é de fato isso que ocorre. E aí uma atenção, ó, W elevado a 0, né, é igual a lambda, ou seja, não se tem concatenação, né? Porque não tem um resultado aí. Na concatenação existem algumas propriedades, né?
como por exemplo a associativa, que é onde você tem, né? Notem, se vocês prestarem atenção, são formalidades matemáticas aqui que a gente está vendo, né? São coisas que vocês já devem ter visto em algum momento. Então tem uma associativa aqui, né? Ó, V, W, VT, ou, né? Mudando a ordem aqui, VW e o T multiplicando lá fora. Aqui tem uma outra simbologia que é o elemento neutro à esquerda e o elemento neutro à direita. Você pode representar com essa simbologia também. Um outro conceito é o do reverso de uma cadeia, que já seria W elevado a R, onde os símbolos devem aparecer na ordem inversa. Então, seja aqui A1, A2 até AN, teremos AN, A2A. Né? Beleza, a gente já falou aí sobre alguns conceitos importantes, agora vamos falar sobre uma linguagem formal. Uma linguagem formal consiste no conjunto de strings formados a partir dos símbolos de um alfabeto. Então, um conjunto de strings formado, né, a partir dos símbolos de um alfabeto. Então, algumas especificações aqui para a gente lembrar, né? Ó, conjunto vazio, representado por esse ícone aí, por esse caractere, e string vazia, né? São duas notações distintas. Então, quando você vê esse símbolo aqui, tem que remeter essa ideia à ideia de conjunto vazio, e quando for esse símbolo aqui, será string vazia, ok? São duas notações distintas. Conjunto de palavras formadas a partir do alfabeto 0, 1. Então aqui é só representando aqui um exemplo, né? Se eu tenho um alfabeto 0 e 1, então olha a quantidade de combinações possíveis, né? Não tem muito mais, tá? Tem reticências aqui porque de fato tende ao infinito. Aqui nós temos uma outra simbologia que indica, né, graças ao estrela elevado aqui, consiste numa linguagem contendo todas as strings geradas a partir de um alfabeto. Então, como assim, professor? Vamos ver aqui, ó, o exemplo. Tem um alfabeto aqui, 0 e 1, e aí eu ponho aqui o conjunto, ó, string vazia, e aí vou pondo aqui 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Um outro exemplo aqui desse alfabeto aqui, ó, o A agora, tá? Então, lembrando que nós estamos nessa notação aqui, né? Ó, a linguagem contendo todas as strings. Então, eu tenho aqui a reticência, que tende ao infinito, e aqui também, ó, uma string vazia, ou então A, e por aí vai, aumentando aqui. Você sempre ter combinações aqui distintas. Então, quando eu tiver o asterisco, eu já sei que são todas as strings geradas. Então, eu tenho que tender a esse conceito, tá? Já quando nós temos o sinalzinho aqui do mais, consiste na linguagem contendo todos os strings gerados a partir de um alfabeto, exceto a string vazia, porque notem que quando ele pede todas as strings geradas com o asterisco, é de fato algo que não ele não abre mão, né, de mostrar também uma string vazia, a possibilidade de uma string vazia. Isso para o estrela, tá? Já aqui no mais, né, ó, contendo todos os strings gerados a partir de um alfabeto, exceto a string vazia. Então, aqui no alfabeto 01, ó, um exemplo comparado ao anterior, então já que é o mais aqui, o que é que acontece? A gente tem a ausência, né, da string vazia. Aqui também,
O alfabeto A, ó, mesma coisa, certo? Bom, e aqui é um resumão. Essa figura é uma figura que eu gosto muito de apresentar porque dá um resumo aqui de alguns elementos que a gente conheceu hoje, né, mais a fundo. Todos já conhecem, mas conhecemos com mais detalhes. Então, o alfabeto consiste no conjunto de símbolos. Isso aqui, por exemplo, é um alfabeto. É um conjunto, 0 e 1, certo? Então, o alfabeto é um conjunto de símbolos. Um símbolo é um elemento do alfabeto. Um símbolo é um item da cadeia aqui de caracteres, certo? A cadeia é um elemento de uma linguagem, né? A gente tem ali os elementos de uma linguagem na cadeia. E uma linguagem é um conjunto de cadeias, né? Que passam aqui também, mostrando que cadeias é uma sequência de símbolos, né? É isso, é basicamente isso. Com calma você vai vendo aqui, ó, as frases e conseguindo conceituar tranquilamente. Bom, linguagens formais. Veremos como descrever uma linguagem, seja ela finita ou infinita. Então, para isso a gente usa formalismos matemáticos, né? Para que a gente define, existem 3 tipos de formalismos. Então, é interessante conhecê-los, né? Existem os reconhecedores, que é o que a gente vai dar crédito hoje aqui na aula, que ele recebe uma palavra e retorna um valor para dizer se ela pertence ou não àquela linguagem, né? Já os geradores, ele define um conjunto de regras que podem ser combinadas para gerar uma palavra. E por último, o denotacional, que é uma expressão que denota de modo geral as palavras da linguagem. Bom, falando agora primeiramente sobre o formalismo reconhecedor, tá? Então, características. Ele recebe uma palavra de entrada e indica se aquela palavra é aceita ou rejeitada. Ele testa a palavra. É baseado no conceito de máquinas de estados finitos, né? Então, na verdade, né, essa máquina é uma máquina de Turing também. Para quem não lembra o que é uma máquina de Turing, né, é um dispositivo teórico conhecido como máquina universal, que foi concebido pelo matemático britânico Alan Turing, muitos anos antes de existirem os modernos computadores digitais, né? E até hoje a gente usa essa abordagem. Então, máquinas de estados finitos são máquinas de Turing, pode-se dizer assim. Bom, então ela possui um conjunto finito de estados. Um estado representa a situação atual. Mudanças de estados, né? Depende do estado atual, depende de uma certa entrada, tudo isso pode influenciar. Não guarda histórico de estados, tá? A máquina não guarda os históricos ali, talvez para não viciar em resultados, talvez. Então, reconhecedor de palavras ou cadeia de caracteres, aqui está dando meio que uma definição sobre máquina de estados finitos. Reconhecedor de palavras ou cadeia de caracteres. Bons modelos para computadores com capacidade de memória reduzida e fazem parte de vários dispositivos eletromecânicos do dia a dia. Então vamos tentar conhecer melhor na prática essas máquinas, né? Primeiro exemplo aqui, imagine um controle de abertura automática de portas, né? Ou melhor, essas portas de vidro que se abrem automaticamente, né, nos shoppings. Então, aqui temos, vamos seguir aqui esse contexto aqui, tá? Ó. Tem uma porta de vidro aqui que abre automaticamente.
quando a pessoa sobe sobre o tapete da frente, a porta abre, ok? Ou pelo tapete da retaguarda também. Só que existem algumas restrições, né? Que a gente vai estar debatendo aqui sobre esse cenário, que é só uma visão aérea de uma simulação bobinha aqui sobre esse uso aí, funcionamento de máquina de estados finitos. A porta ela serve para entrada e saída. Então, há sensores nos tapetes que ficam na frente e atrás da porta, né, como eu já estava falando, e aí tem que se levar em consideração alguns detalhes, né? Há dois estados possíveis, isso aí a gente já sabe, é aberta ou fechada a porta, né? São os únicos dois estados que esse exemplo tem. Então o controlador passa de um estado para outro dependendo do estímulo, ou seja, da entrada que recebe. Então isso é relevante, né? Ou melhor, isso é relativo, foi o que eu quis dizer. Bom, então há 4 possíveis entradas, ou seja, condições aí que alimentam o sistema do controlador, esse controlador da porta aqui que nós estávamos vendo aqui. Então a primeira entrada pode ser o que? Frente, que significa que uma pessoa está em pé sobre o tapete da frente. Trás, que significa que uma pessoa está em pé também sobre o tapete da retaguarda, né? Dando a ideia de que alguém quer sair, né? Ambos significa que existem pessoas sobre os tapetes, né? Tanto de entrada como de saída, e nenhum significa que ninguém está sobre os tapetes. Então, aqui temos os dois possíveis estados, né? Ó, fechado ou aberto. E aqui as nossas entradas. Então, uma vez entrando N, temos aqui um loop infinito, né? Ó, caso eu tivesse colocado uma quantidade grande, então ficaria num loop aqui, porque N está apontando para fechada, né? Então, aqui já tem uma outra abordagem, que é se chegar ou T ou A ou F, ele tem que ir para o aberto, que significa o quê, né? Trás, ambos ou frente, né? Ó, são 3 possibilidades para abrir o tapete. Aqui ele tem um outro loop aqui nessa outra transição, bem parecido, certo? Só está mudando a sequência aqui, mas seria frente, trás e ambos, né? Então, dependendo da palavra, você pode simular aqui nessa máquina de estados finito, ok? A gente pode também montar uma tabela de transição de estados. Então, no cabeçalho eu tenho aqui estados, ninguém, frente, trás e ambos. Primeira coluna representa os estados, né? A segunda é quando ninguém está sobre os tapetes. A terceira é quando tem gente na frente do tapete. Atrás, quando tem gente atrás, e em ambos, quando tem gente em ambos. Então, essa tabela é uma forma da gente interpretar melhor, né? As transições que ocorrem no exemplo. Vocês vão ver, né, quando estiverem pesquisando aí, aparecem muitas notações diferentes, às vezes uma notação até feita por algum aplicativo ou coisa do tipo. Então, aqui tem uma representatividade sobre máquina de estados finitos, né, como se fosse uma máquina dessa. Então, aqui é a entrada, certo? A entrada, e aí, ó, pressionar, ele liga, pressionar, ele desliga, certo? Então, aqui a gente consegue identificar apenas 2 estados, liga e desliga, né? Liga e desliga, desliga e liga, tá? Esses círculos são as entidades. Vai ter um momento aqui que eu tenho um slide que explica mais detalhes. Bom, e aí a gente pode usar essas máquinas para testar palavras, né? Por exemplo, a gente tem aqui a palavra amor. Para a gente testar se essa palavra amor é reconhecida,
eu faço com base na setinha aqui, tá? Na transição. Então, por exemplo, ele começa com a palavra A, beleza, foi para Q1. Depois ele quer M. De Q1 chegando M, para onde ele vai? Para Q2. Q2 chegando o O, né? Amor, né? Então, Q2 chegando no O, ele vai para Q3 e chega no R finalmente. É necessário verificar se a palavra acaba exatamente no estado final, ou seja, de aceitação. Aqui foi no estado final. O estado final geralmente ele tem ou dois círculos ou ele é pintadinho assim. Então a gente também chama de estado de aceitação. Se o último termo chegar o último símbolo chegar aqui certinho e ficar aqui no estado de aceitação, né? Significa dizer que a palavra foi lida, tá? Aqui tem novos exemplos, ó. Tentativa de leitura da palavra ambiente. Olha só. Impossível, né? Ó. Amor. Então, aqui não daria, né? Ó, ambiente. Aqui mostra, ó, na própria figura mostra aqui, gente, ó. Né, ó, lendo A, beleza. Lendo M, beleza. Lendo B, ó, ele chega no Q2, não temos a opção de movimento com B, saindo de Q1, né? Q1 é Q2. Aliás, Q2, né? Então, enfim, né, ó, não chegou ao estado de aceitação, então essa palavra não é aceita por essa máquina. Aí ainda, né, essa máquina ela também é chamada, ela também é conhecida por autômatos finitos, ou simplesmente abreviado AF, que é uma máquina reconhecedora de palavras ou cadeia de caracteres que sempre retornando uma resposta. Sempre tem essa resposta que vai ser um sim, que consiste na cadeia de caractere que foi reconhecida, ou não, quando a cadeia não é reconhecida. O autômato finito ele ainda pode ser classificado em autômato finito determinístico ou autômato finito não determinístico. O determinístico é basicamente o que a gente vinha vendo aqui, ó, a partir de um determinado estado. Ao ser lido um símbolo de entrada, existe apenas uma transição possível para o próximo estado. Ou seja, imagine que eu estou em Q1 e chega o A. Eu só tenho essa transição aqui, que significa dizer que ele está ok aqui, né? Por quê? Porque ele não tem uma outra transição com A também. Então, o que representa ele ser determinístico é justamente também essa questão, né, dele ter o estado correto aí a ser. Já o não determinístico, ele abre um leque de opções aí, ó, a partir de um determinado estado que você esteja. Lembrando que os estados são Q1, Q2, Q3 nesse exemplo aqui. Então, né, ao ser lido um símbolo de entrada, pode existir mais de uma transição possível para o próximo estado. O Q1 aqui já é um exemplo disso. Ó. Quando chega o A, ele pode ir para Q2 ou poderia prevalecer em Q1. Okay? O autômato finito determinístico ele tem uma definição formal também. Costuma-se dizer que é através das 5 tuplas, né? Das 5 linhas aqui, onde Q é o conjunto finito de estados, exemplo, Q0, Q1. O alfabeto, né, ó, é representado por esse símbolo aqui, né? Alfabeto de entrada finito.
Exemplo, símbolos de entrada, né? O Q0 a gente costuma definir como estado inicial. A partida é dada, né, por esse estado aí. Então, só é possível, inclusive, um estado inicial, tá? Não é possível mais de um. Temos também a função transição, significa dizer que permanecendo em um estado e lendo um símbolo do alfabeto, faz o autômato passar para outro estado ou mesmo ficar no que já está. Então é justamente as transições ali, né, de um estado para outro. Então é representado por meio dessa simbologia aí. Por fim, o F, né, o conjunto de estados finais ou conjunto de aceitação. Então é o estado onde de fato é concluído, né, o conjunto de estados finais ao conjunto de aceitação, que é quando a palavra é aceita. Um autômato finito determinístico pode ser representado por meio de um diagrama similar ao de máquinas de estados finitos. Serve como uma representação mais intuitiva das transições. E é representado por figuras que se assemelham muito também ao exemplo inicial da aula. Alguns exemplos aí que decorreram, né? Aqui é o mais tradicional, então temos um estado inicial aqui, um estado final aqui, os restantes dos estados. O final ele tem esses dois círculos, tá? E deixa eu ver aqui a transição, ó. Certo? Função transição, tá só representando. A transição consiste no estado de S, que recebe A como entrada, né, ó, e em seguida muda para o estado S. Beleza? Agora a gente vai ver alguns exemplos aqui, né, ó, explícitos aqui. Por exemplo, o autômato finito M1, diagrama de estados aqui. Então, M1 tem 3 estados, né, ó, Q1, Q2 e Q3. M1 indica, ou melhor, desculpa, M1 inicia no estado Q1. Ó, M1 inicia no estado Q1. M1 tem um estado final, que é o Q2, representado por esses dois círculos. Os arcos que vão de um estado para outro são chamados de transições. Então aqui é uma transição, aqui é outra, aqui é outra. Deixa eu fazer uma breve leitura aqui com vocês, só para ver se vocês, né, entendem melhor. Então, estou aqui, né, na representação aqui. Na verdade, imagine que eu estou com o autômato pronto, né? E aí eu estou no Q1. Chega um dado, chega um 0 de entrada, ele prevalece no Q1. Mas se chega um 1, ele vai para o Q2. Se ele prevalecer no Q2 aí, graças à entrada de 1, ele entra num loop. Vamos supor que, né, entrada 0 remete a Q3. Mas aí, para aceitar a palavra, tem que voltar para o Q2, então ou 0 ou 1 aqui daria certo. Aqui eu já falei, não foi? Bom, então, o autômato finito M1 recebe os símbolos de entrada um por um. Estou lendo aqui só por formalidade, mas é basicamente o que eu expliquei no slide anterior, né? Ó, depois de ler cada símbolo, M1 move-se de um estado para outro, de acordo com a transição que possui aquele símbolo como seu rótulo. Quando M1 lê o último símbolo, ele produz uma saída. Reconhece se M1 está no estado final e não reconhece se M1 não estiver. Bom, então, lembrando desse detalhe, né? Ó,
para reconhecer, tem que chegar no estado de aceitação. Aí aqui um exemplo de entrada 1101. Então, ó, 1101. Essa palavra pode ser aceita, tá? Deixa eu ver aqui. É justamente o que eu, na leitura que eu fiz aqui, a explicação que eu dei. Bom, aqui pede-se para testar. Então, chegou 1, consegui aceitar a palavra. Chegou 0 e 1, também conseguiu. Chegou 1 e 1, deu certo também. Faltou 0, 1, 0, 1, né? Mas ó, 0, 1, 0, 1. Então é assim que ele faz essa leitura, tá? A FD que reconhece a linguagem de números binários com quantidade ímpares. Então você pode colocar uma condicional aí para tentar elaborar. Tá meio misturado aqui, né? Com quantidades ímpares de uns, né? Eu não tinha visto isso aqui. Por isso que eu acabei não botando no plural aqui. Com quantidade ímpares de uns. Então, a gente pode montar uma máquina também que aceite isso aí. Então, repetindo, né? Quantidade ímpar de uns. Então, 1 é ímpar, tem que aceitar. 1 e 1 é ímpar, tem que aceitar. Então, nesse sentido aqui, ele sempre vai aceitar com essas regras. Mas é possível, né, fazer de outra forma também, montar outro tipo de... Cada um tem suas peculiaridades. Nesse caso aqui, observem que de fato ele consegue botar aqui em quantidade de ímpares, né? Ó, 1 é ímpar, já deu certo. Se entrar 1 de novo, ó, voltou. Mas se for novamente, né, ó, voltou. Então são ocorrências que a gente contabiliza para dizer que é ímpar. Então se eu fui uma única vez, é ímpar, 1 é ímpar. Se eu voltei e fui de novo, deu 3, então 3 é ímpar, e por aí vai, né? A gente tem também uma tabela de função transição, se a gente quiser montar, é muito simples, né? Ó, basta colocar aqui as entradas, né? Ó. E aqui se entrar 0, ó, quantidade, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Isso na entrada, né? Ó. Aqui, não, tá certo, ó. Aqui é o seguinte, ó. Par e ímpar, né? Aqui é da... Não sei se é da... Não, aqui é representando as possíveis entradas, certo? Ó, par e ímpar. E aí se for 0 é par, porque ó, ele fica aqui, né? Mas se entrar 1 vai cair em ímpar. Ok? E caindo em ímpar, nós vamos ter par, né? Ó. Só que eu teria que estar aqui na transição que é que ímpar. Deixa eu só verificar aqui, é isso mesmo. Certo? Bom, então é basicamente isso, pessoal. Fica um pouco confuso, mas à medida que a gente vai brincando, né, vocês vão aprendendo mais aí. Na próxima aula eu pretendo compartilhar com vocês outros exemplos aqui de AFDs, né, para vocês estudarem e ficarem mais afiados com isso. Mas repetindo aqui, caso tenha ficado confuso, né, aqui é mostrando as duas possíveis entradas, né, ou seja, o alfabeto, né.
Na verdade, desculpa, gente, desculpa. Na verdade, aqui são os estados, tá? Eu que misturei aqui, são os estados, ó. Que par e que ímpar, certo? Aí no caso, eu estando no estado que par, chegando zero, ele prevalece que par. Eu estando no 1, aliás, no que par e chegando 1, vai pro que ímpar. E aqui embaixo, estou no que ímpar, né? Ó. Chegou o zero, que ímpar, porque ele prevalece aqui, ó. E estou no que par, chegou o 1, ele é aceito também aqui, né? Ó, essa transição. Bom, então por hoje é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu terei o maior prazer em tentar ajudá-los, ok? Até mais, tchau, tchau.